pessoal, eu sou Iraci Campos e estou aqui para reconstruir as suas emoções, fazendo um mergulho interior para o autoconhecimento, juntamente com a doutora Nise da Silveira e Joana de Ângeles. Você pode nos escrever, nos enviando a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe na próxima semana é a sua história que estará sendo contada aqui e juntos estaremos reconstruindo as suas emoções. TV Mundo Maior, Reconstruindo Emoções, sábado às 19 horas. Então hoje estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado especial. Ele é especialista, advogado, conhece muito bem as dificuldades familiares e vem falar sobre a história que nós contaremos hoje. É Nelson Tavares, seja bem-vindo ao nosso programa, Nelson. Obrigado, Iraci. Não dá para cumprimentar, né? Então, um beijinho para você à distância. À distância, é isso aí, ó. Só beijinho, piscadinho. É isso mesmo. Hoje nós vamos contar a história da Kate Martins. Kate Martins, ela tem 32 anos e mora no Paraná. Tem filhos gêmeos e há 6 anos atrás ela passou uma situação muito dolorosa que foi síndrome de pânico. Nessa síndrome de pânico, ela passou 11 meses reclusa dentro de casa. Ela não conseguia sair em momento algum. E foi muito difícil ela reagir nesta situação, porque seu marido não acreditava nessa doença. Ele dizia que aquilo era somente um fricote para não ir à casa da sogra. E assim ele passou durante todo esse tempo sendo agressivo com ela. Porém, ela não saía de casa, mas uma vizinha, durante o horário de trabalho do marido, ela vinha lá, conversava com ela sobre o espiritismo, aplicava o passe e aí voltava para casa. Aos poucos, Kate foi melhorando e saindo dessa síndrome do pânico. E ela conta que a vida dela não foi fácil, não. O relacionamento dela com o marido é muito difícil, muito complicado. Kate conta que o seu marido, devido a tanta agressividade, nos momentos que eles saíam de casa, ela ficava apavorada, ela ficava com sudorese, ela ficava trêmula, porque bastava alguém olhar para ela, ela nem tinha visto quem olhou, nem por que olhou, e enfim, o marido começava a agredi-la. Agredia verbalmente, falava 1000 coisas para ela, porque sempre se tornou muito agressivo. Então, quando ela saía de casa, ela ficava sempre pisando em ovos, tensa, nervosa, porque não podia olhar para o lado, não podia olhar para frente, não podia nada, tinha que andar lá de cabeça baixa, porque o marido a agredia, achando que ela estava olhando para alguém ou dando a oportunidade que alguém olhasse para ela. Com essa situação, ela está morrendo de medo de ter novamente a síndrome de pânico. Porque o marido está em casa, ela está em casa, os filhos, então aquele núcleo familiar torna-se muito mais agressivo porque fica muito mais tempo junto. E é óbvio, ela diz assim que muitas vezes ela não sabe nem o motivo que ele a começa a agredir. E basta alguma coisa acontecer, mesmo que fora de casa, que quando ele chega, ele descarrega tudo em cima dela, as agressões, sem ela saber o motivo,
e depende da situação, ele coloca ela para dormir fora da cama. Faz com que ela deite no chão e durma no chão, sem lençol, sem nada. E aí ela pergunta: será que eu tenho chance de fazer alguma coisa para mudar a minha vida? Porque nesse momento vem na minha cabeça inúmeras vezes que eu queria que ele pegasse o coronavírus. Porque eu acho que a única chance de me libertar dele é ele morrendo. Ou então, eu morrendo. E ela pensa: será que eu poderia me separar dele? Será que se eu me separar dele, eu vou ter que voltar com ele numa outra encarnação, numa outra vida, para continuar uma vivência com ele? Então, para falar sobre tanto doutrina espírita, o entendimento atual, quanto falar sobre o lado emocional, o lado psicológico e também o lado jurídico, nós trouxemos aqui o Nelson Tavares. Nelson, essa história está complicada, né? Você sabe que é complicada, mas é mais comum do que a gente possa imaginar. A Sim. quantidade de pessoas que aparecem no escritório querendo se separar e quando se dá conta das questões que tem que enfrentar para poder fazer isso, recua. Impressionante como tem muita gente que prefere desistir e viver mal a enfrentar para poder resolver o problema. Quer dizer, entre o novo e fazer o esforço de mudar, de enfrentar uma nova vida, fazer novo projeto, quer dizer, prefiro ficar sofrendo, porque assim eu já sei como que é. Já conheço o meu sofrimento. Essa questão do novo é impressionante, porque além do desafio, né, do enfrentamento do fato novo, tem também o receio, porque muitas dessas mulheres que sofrem agressão verbal, que têm a sua autoestima trabalhada para praticamente desaparecer, elas acabam também se anulando do ponto de vista profissional. E grande parte delas tem dificuldade de assumir que ela vai conseguir se sustentar, aí tem receio de como o marido vai lidar com essa questão dos alimentos, se ela vai passar por alguma dificuldade, se tem filho, aí ainda complica mais. Então não é só a questão psicológica, muitas delas têm medo do aspecto prático mesmo. Será que eu sou capaz de me manter, de conseguir trabalho, de fazer alguma coisa? Então não é pouca coisa para enfrentar, é difícil mesmo. Mas, quando a gente olha nos atendimentos fraternos, eu vejo inúmeras situações assim. A pessoa está infeliz. Será que vale a pena você passar uma vida inteira sofrendo, atrelada a alguém que você não ama e que conseguiu despertar em você somente medo? Ao invés de você fazer um esforço para se sustentar sozinha, para se virar? Não precisa. Hoje, ninguém mais sustenta a necessidade de ficar junto com alguém num casamento sem necessidade. A lei, hoje, perfeitamente possibilita o divórcio, sem qualquer justificativa. Desde 77 a gente pode fazer separação. Só que antes tem muita discussão sobre de quem é a culpa, por que aconteceu. Hoje, nem precisa. Você não precisa justificar sequer por que está querendo se divorciar. Então, as pessoas dizem, mas eu não tenho prova de que ele é ruim. Querida, você não precisa de nada para dizer. Você já é a prova. Eu não desejo mais manter o casamento. Isso já é mais do que suficiente. E a doutrina espírita trata disso. O Livro dos Espíritos tem a discussão exatamente isso, né? É lícito, à luz da espiritualidade, à luz dessa questão mesmo, da lei de causa e efeito, eu fazer uma separação? Ou isso traz alguma implicação? E os espíritos dizem, e tem um livro também muito interessante do Chico, em que ele vai respondendo várias perguntas, em que ele diz, às vezes a separação é até melhor.
Se a permanência gera mais ódio, gera mais compromisso, gera mais, enfim, comprometimentos kármicos. É melhor separar que ficar junto, tendo problema, aumentando as dificuldades. E há casos até em que a gente chega enfim, agressão física, aí é melhor separar. Com certeza, porque em realidade a agressão psicológica ela é uma tortura, né? E a agressão psicológica ela machuca muito mais do que uma agressão física. Você caiu, quebrou o braço, alguém empurrou, te jogou na escada, quebrou o braço, você vai lá, faz o tratamento, ingesta, faz alguma coisa, pronto, acabou, Isso. sarou, passou. Agora, a agressão psicológica, ela permanece a vida inteira e influencia em todas as atitudes que você vai tomar. É. Porque o medo te impede de agir. E é muito comum que o agressor em geral, bom, não existe agressor sem agredido. O agressor também é alguém que traz algumas dificuldades, que traz alguns doente. comprometimentos. Exatamente. E é muito comum que nessa tentativa do processo de agressão, ele queira se colocar como alguém mais forte, porque normalmente é também alguém com baixa autoestima, que tem dificuldades, inclusive no trabalho, alguém de baixo desempenho, é alguém de pouco sucesso, não que isso seja uma regra, mas às vezes alguém com pouco sucesso profissional, ou se tem sucesso profissional, não se sente feliz com aquilo que construiu. E aí ele faz esse processo de diminuir a outra pessoa como uma forma de elevar a si mesmo. Nesse processo é muito comum também que o agressor trabalhe para que o agredido se sinta culpado. Se sinta culpado pelo que aconteceu, se sinta culpado pelo término do casamento, pelo insucesso dele, se sinta culpado até da própria agressão. Quer dizer, se essa pessoa está me agredindo, se essa pessoa faz tudo isso, é porque alguma coisa eu fiz para poder motivar isso. Isso faz parte do pacote psicológico da agressão. E desfazer isso na cabeça da pessoa agredida é, primeiro, difícil, mas é possível. Agora, isso, em geral, só vai acontecer, a solução, quando a gente consegue o divórcio, porque a permanência ao lado daquela pessoa é como se estivesse reativando esses mesmos valores, essas mesmas dificuldades por um longo período. O divórcio, apesar das dificuldades, ele abre uma nova perspectiva. Com certeza. Só o fato de se sentir ali leve, de se sentir livre, já é um alívio. Porque a sensação que a pessoa vai ter de, olha, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, onde eu vou, a hora que eu vou, a hora que eu volto, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu não tenho que me justificar porque eu estou olhando ou para os lados ou para frente, porque eu não estou olhando para o chão. Eu também não tenho ninguém que vai querer me impor a dormir no chão, achando que eu não tenho o direito de estar naquela cama. Peraí, como assim? A agressividade psicoemocional, ela é muito séria, ela é muito grave. É uma situação de uma gravidade imensa, principalmente que eles têm filhos. E essas crianças estão vendo o que está acontecendo, mesmo que ele não agrida na frente dos filhos, não te bote para dormir no chão na frente dos filhos, mas os filhos sentem. O medo você não consegue esconder, você não consegue camuflar. E você vai passar esse sentimento, essa sensação, essas emoções para o seu filho, e o seu filho vai fazer a conexão. Seus filhos, quando chegarem numa certa idade, vai falar, casamento? De jeito nenhum, a coisa mais horrorosa da vida. Por quê? Porque para eles o que representa é o que está dentro de casa. Então já vai ter um conceito equivocado. E mais, no caso, porque ela diz que são gêmeos, mas não diz se a menina é um menino. No caso de ser menino, ele já vai ter aquela prática de que tudo na vida ele tem que conseguir com agressividade. Então, quando ele tiver um relacionamento, uma mulher na vida dele, ele vai achar que a vida dá tapa na cara. Se é uma menina, o que ela vai achar é o quê?
eu tenho que ser submissa. Qualquer homem que se aproximar de mim, ele vai falar e eu tenho que obedecer. Ele manda e eu obedeço, eu não tenho vontade própria. Então, está gerando um conflito dentro daquele lar terrível. É muito comum que os filhos reproduzam os comportamentos dos pais, seja confirmando, seja negando. E as duas coisas são ruins. O confirmar foi exatamente isso que a Iraci acabou de dizer. Eles acabam, o menino se comportando como o pai o fazia e a mãe como a mãe fazia também. Mas a negação é um outro processo interessante, quer dizer, eu não quero ser como meu pai, então fazer o que o meu pai fazia, eu não vou. Mas aí ele não agride, O inconsciente mas ele vai lá para outra ponta e ele acaba também tendo uma insegurança de se colocar, de dizer, porque será que eu vou fazer igual meu pai? Então ele tem dificuldade de expressar sentimento, ele tem dificuldade de expressar vontade, ele tem dificuldade de decidir o que ele quer. Então os efeitos psicológicos são muito grandes. E a síndrome do pânico normalmente tem nexo causal com eventos traumáticos. E agora, o fato de ela estar vivendo essa proximidade com o marido, é real isso, né? Ela pode voltar a ter novas crises. E aí você veja, a pessoa tem que rezar para que o marido esteja fora de casa para que ela consiga ficar bem. Então, são sinais muito evidentes de que o casamento, né, se construiu de uma maneira muito difícil, de que não tem muito mais o que fazer, resgatar essas dificuldades vai ser muito difícil e que talvez, né, essa escolha é sua, ninguém vai te dizer o que você tem que fazer, mas que não há nenhum problema, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista espiritual, para que você se desvincule dessa pessoa sem compromissos mais significativos. Porque não adianta ela ficar concentrada na situação de que, se eu me separar, eu vou ter que voltar a ficar com a pessoa na próxima vida. A sua vida é agora, a sua vida é aqui. E você precisa dar conta da sua vida aqui. Não adianta você querer construir a sua vida aqui baseada numa próxima vida lá na frente. Sim. Porque aí você está querendo viver um futuro que ainda não chegou e está passando por cima do presente. Eu vou fazer um paralelo com base lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta-se assim, é lícito abrandar a prova dos outros? Se eu vejo alguém passando por alguma dificuldade, eu posso tentar fazer cessar essa dificuldade, oferecendo recursos materiais, oferecendo soluções, ou eu estaria interferindo no processo de resgate dessa pessoa? E os espíritos dizem, auxiliem a quem puder o tempo inteiro, porque se aquela pessoa ainda necessitar do processo de resgate, por mais que você auxilie, você não vai fazer cessar a causa daquele conflito. Agora, quem te garante que aquela pessoa já não cumpriu tudo o que ela precisava cumprir, já não passou por todas as dificuldades e lidou bem com tudo isso, compreendeu, aceitou de forma resignada e ele já está pronto para se desvincular daquele conflito que ele vivia com aquela pessoa. A mesma coisa eu vou dizer agora. Há, sim, casamentos, e não só casamentos, mas relações de uma forma geral, em que a pessoa se vincula com a outra porque ela tem alguma coisa, ou a aprender ou a resgatar com aquele indivíduo. Mas isso não significa que deva durar o ciclo de uma vida inteira. Com certeza. Viver de maneira resignada e aprendendo a lição quanto antes, isso vai permitir sim que você, num determinado momento, se desvincule daquela pessoa, porque a prova já foi cumprida e porque o resgate kármico já foi realizado. Isso não significa que tem que ter um ciclo de uma vida toda. O bom aprendizado, bem realizado, te libera. E qual é esse momento? Por isso eu vou dizer, ninguém nunca vai te dizer o momento de separar. É você, com o seu íntimo, com a sua consciência, tem que fazer essa análise. Se você se sente alguém que até aqui honrou esse casamento, trabalhou para que ele ficasse bem, criou os seus filhos, mas isso está te adoecendo, eu não teria receios, apesar das dificuldades que decorrem da escolha de fazer o divórcio. Eu acho que vale a pena. Com certeza. E algo que eu acho ali extremamente importante é que, se ela tem um medo tão grande dele,
que pelo fato de estar com ele na rua, num momento ou outro, mesmo que olhando para o chão, ele agredi-la porque alguém estava olhando, e ela fica toda trêmula, toda aflita, ela fica angustiada. Então, o que ela está reportando é que ela não está respondendo, é que ela não está dizendo, levantando a cabeça e olhando para a cara dele, dizendo: eu não sei do que você está falando, é um problema seu se você achar isso, não meu. Eu sei do que eu estou fazendo e a minha consciência está tranquila. Ela não tem como se expressar, não tem como falar nada. Então, em realidade, o medo está dominando, porque ela não tem diálogo. E quando a boca cala, o corpo fala. Verdade. Não tem como. Isso tudo que você está represando dentro de você, vai chegar uma hora que vai explodir. Chega uma hora que sai. Por um meio, por outro, sai. Ou você se expressando e falando inúmeras coisas para ele, ou tomando uma atitude para se libertar e poder falar livremente, ou adoecendo. Por quê? Porque nós temos essa descarga emocional no nosso corpo físico, quando chega no momento que a alma está saturada, sobrecarregada, não aguenta mais, e aquilo, né? Então vai ter o quê? Um mioma, vai ter um câncer, vai ter enfim, tem inúmeras doenças que você mesmo está causando por segurar aquilo. E você não vai poder dizer: olha, eu adoeci por sua culpa, a culpa é sua. Não. Você adoeceu pela sua escolha. A sua escolha mal feita, porque você está tendo consciência, né, de que ele tem um desvio, parece que tem uma psicopatia, e o que acontece? Você ainda assim está opinando a ficar do lado dele. Escolha. Ah, mas eu tenho medo. Com medo ou sem medo, a gente enfrenta. Quando dói, a gente enfrenta. De repente, do nada, dá um dia que ela fala assim, ele entra em casa, ela fala: para lá, hoje você não abre a boca. Ele vai falar o quê? E se abrir a boca, te arrebento todinho com uma panelada. Pronto, acabou, arrebento você, cala a boca que agora você vai me ouvir. É isso, 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 isso. E você nunca mais me diz para calar a boca, nem para deitar no chão, porque a partir de hoje você dorme fora do meu quarto. Ele vai ficar meio assustado, né? Porque foi uma atitude, de repente, que ela nunca tomou. Mas, eu te dizendo isso, você pode estar pensando que eu estou dizendo, desafie ele. Não. Não estou dizendo para você desafiá-lo. Estou dizendo para você saber enfrentar. Saber enfrentar não é ir lá e dar tapa na cara do outro e falar: pronto, aí você aguenta o rojão que vem depois. Não é. Você, se ele já te agride dessa forma, e você subindo em cima do salto para falar, aí que ele vai se sentir: nossa senhora, como ousou fazer isso, né? Então, você precisa aprender a conduzir a situação e tomar, sim, uma atitude. Porque você, pelo que a gente está percebendo, chegou num ponto que alguma coisa tem que ser feito. Não dá mais. Não sei se você concorda, mas algumas pessoas têm mais dificuldade mesmo de falar, né, de fazer esse enfrentamento, né, que você está sugerindo. E, às vezes, essa mudança não depende tanto dessa coisa verbal. Alguns comportamentos não permissivos que você antes não conseguia adotar, você pode começar a adotar.
Então, quando você faz isso, você vai modificando todo mundo que está à sua volta, porque não se iluda. Quando a gente muda um comportamento, quando a gente decide que alguma coisa a gente não quer mais de um jeito, a gente vai fazer de outro, a gente precisa pagar um preço, que é o preço do descrédito do outro, que não confia que você vai conseguir sustentar aquilo ali por muito tempo. E hoje está atacada, mas amanhã volta a ser a mesma pessoa e vai ficar tudo igual. Então deixa passar que amanhã eu faço de novo. Então assim, a perseverança é uma marca daquele que deseja a transformação. Se a gente não persevera, a gente não consegue transformar. E essa perseverança tem que ser primeiro trabalhada dentro. Toda sensação, todo sentimento, toda emoção que você quer traduzir de forma confiante junto ao outro, você tem que ter muita convicção interna primeiro de que é aquilo que você deseja para a sua vida. Com certeza. Né? Então o estudo da doutrina te fortalece para compreender primeiro que você não merece o que você está vivendo. Depois, você não precisa continuar vivendo isso. E terceiro, que você pode transformar a sua vida sem gerar consequências nocivas. Joana de Ângeles, lá na série psicológica, estabelece uma relação muito clara entre o medo e a culpa. Ela vai sustentar que aquele indivíduo que hoje sente medo é alguém que se colocou naquele contexto por conta de um processo de culpa, porque ele se julga de alguma forma merecedor de estar vivendo aquele contexto. Então, quando ele entende isso e desfaz essa relação entre essas emoções, ele acaba se fortalecendo internamente. O primeiro passo que você precisa dar é interno. O segundo é com relação aos seus relacionamentos externos. Com certeza. A doutora Anísia da Silveira diz que no livro Reconstruindo Emoções, que quando você convive com uma pessoa agressiva, não é enfrentá-la da forma verbal ou agredindo também, que você vai mudar aquela pessoa. Primeiro, ninguém muda o outro. Começa aí. Segundo, a sua mudança nas suas atitudes dentro de casa, nas coisas que você costuma fazer, seja para agradá-lo, enfim, você mudar a sua postura. Quando você muda a sua postura, o outro começa a se lapidar, a mudar, porque ele está vendo que não consegue mais encaixar e nem obter o mesmo êxito de antes. Então, a coisa começa a mudar. Se eu quero mudar alguém, a melhor forma é me mudar. Porque se eu não me mudar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa e a pessoa vai continuar tendo o domínio e a postura. Quando eu não quero aquilo mais para mim, sei lá, fulano adora comer carne de porco. Hoje eu não fiz. Então, eu fiz isso hoje, tá bom, isso. Mas eu não gosto. Sabe o que eu esqueci? Desculpa. Então, é isso que tem hoje. Perfeito. Você vai deixando de fazer e mudando o contexto. E aí vem a pergunta, mas afinal de contas, o que está acontecendo com você? Que você está estranha, está fazendo umas coisas? O que é isso? Tipo assim, está perdendo o respeito por mim? Fala assim, não sei, nem percebi. Seja inocente. Né? O enfrentamento nem sempre é a melhor opção. Por quê? Porque o indivíduo que se afina com a agressividade, se você também fala alto, se você também revida, ele vai estar num contexto de conforto para ele. Então, isso vai gerar mais e mais e mais conflito, podendo até desaguar numa agressão física. Mas esse enfrentamento do comportamento que muda gera para o outro uma dificuldade de ele estar nesse lugar de conforto de que essa pessoa se presta a sofrer agressão. Quando você sai, não se oferece mais como bode expiatório dessa agressividade, o próprio indivíduo pode começar a se desinteressar. É comum, às vezes, o próprio agressor buscar outra pessoa que se coloque mais passivamente na condição de agredido, porque já não interessa tanto para ele. Porque, eu repito, o agressor também é alguém frágil.
Não do ponto de vista físico, Sim. mas do ponto de vista emocional. Ele precisa Ele precisa de alguém que assuma querer. aquele papel. É. Se ele encontra resistência rotineira, que não é a resistência física, é a resistência emocional. A palavra está desgastada, mas é esse empoderamento. Quer dizer, eu vejo até que tudo que eu faço com ela, quando eu tento humilhá-la, ela não se deixa humilhar. Olha como ela agora está muito mais fortalecida. Isso vai gerando um desinteresse progressivo e essa própria pessoa às vezes já busca ou aceita mais facilmente a separação, ou vai buscar outras pessoas que tenham essa afinidade com ele. Então é importante se posicionar, você saber que você pode fazer algumas coisas e não precisa às vezes ainda nem começar pelo divórcio, mas inicia uma atividade profissional, faz alguma coisa, nem que seja dentro de casa, mas faça alguma coisa sua, guarde o seu tempo, aquele momento que é seu, para você fazer as coisas que você gosta, coloque pé firme para frequentar alguma religião com que você se afine. Se você tem afinidade com a doutrina espírita, como você já falou, passa a frequentar um centro e ele está reclamando que você vai sair. Dá duas opções para ele, ou não reclamar ou ir com você, até porque você vai para lá, não vai fazer nada demais. Aliás, é bom até que a criatura vá mesmo, que aí já entra na casa espírita e já começa a doutrinar o indivíduo, né? Com certeza. Já dá uma ajuda. Ele já vai dar de frente com o espelho rapidinho ali. Mas faça as suas coisas, Kate. Não deixa de viver a sua vida do ponto de vista da rotina, das suas necessidades. Outro ponto importante é ela procurar também uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda psicológica que te fortaleça para que você possa fazer todo o enfrentamento que você vai passar a fazer a partir de agora. Por quê? Requer você mudar algumas posturas, requer você não ser a submissa sofredora. Então, você modificar a sua atitude. E quando ele começar a perceber que você está mudando, você não vai fazer queixa, você não vai criticar, você não vai dizer que está mudando isso para ver se ele muda. Em momento algum, você simplesmente é. Acabou. E não dando espaço para que, quando ele venha te agredir, você ser a submissa e a sofredora que está recebendo agressão e a vítima. Não. Ai, minutinho só que eu tenho aqui no banheiro. Você levanta, sai, vai pro banheiro. Não tem como ele te segurar, né? Então, vai pro banheiro, entra pro banheiro, pronto, acabou. Tipo assim, você cortou. Ai, desculpa, eu tô tendo dor de barriga direto. Eu tô tendo isso direto. Então, você vai mudando a situação que ele não vai conseguindo atingir o objetivo. Por quê? A doutora Anise sempre mostra, né, no seu livro Reconstruindo Emoções, qual é a emoção que você necessita trabalhar naquele momento. E se você convive com um agressor, não é agredindo que você vai mudar a convivência. Como também não é sendo o tapete para ele subir em cima, que vai mudar a convivência. Mas modificando algumas situações. Então, ela vem ensinando na terapia de apoio, mostrando que aquele ser agressivo, aquele agressor, em realidade, é uma pessoa fraca, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não consegue se realizar, uma pessoa que precisa do outro para que ele se olhe no espelho e se ache alguém superior. Por quê? Porque o complexo de inferioridade dele é muito grande. Ele pode ter tido problemas na infância, como pode ter tido problemas durante a gestação dele, a própria mãe dele. Então, tem inúmeros conflitos. Ele pode ter vivenciado
quando muito pequeno, os conflitos dos pais, embora ele não se lembre, mas aquilo ficou registrado. E é a forma defesa de mostrar, eu sou mais forte, eu sou maior. Então, ela vai ensinar na terapia de apoio como você se posicionar para que você esteja em total segurança e possa auxiliar aquela pessoa a mudar o caminho dela, como você vai mudar o seu. Você não tem que se manter daquela forma, né? E não vai cobrar nada dele, não vai pedir nada a ele, não vai exigir nada dele, não vai apontar o dedo no nariz. Muito pelo contrário. A sua atitude pacífica, sem ser passiva, mas sendo ativa, é que vai mudar essa condição. Não estamos dizendo também que ele vai se mudar, de repente, no dia de amanhã, ele levanta, ele é um lorde na sua vida. É meio difícil, tá? Bem difícil. Tem que Mas, mudar. concordo, o processo terapêutico, quando bem conduzido, primeiro te ajuda a compreender, que é o primeiro passo para você poder modificar. Em segundo, ele ajuda a você desenvolver estratégias de autodefesa, que não são de autodefesa pessoal, defesa física, é de defesa mesmo contra as investidas. Porque a agressão física é péssima, é terrível, ela é um crime, né? Mas eu concordo com ela, ela ainda não é a pior agressão do ponto de vista da solução do problema. É mais fácil, às vezes, você resolver um casal que vive o conflito da agressão física do que aquele que vive a agressão emocional. Porque, não compreendido o processo, esse indivíduo termina eventualmente aquele relacionamento e engata um outro em que o comportamento desse outro indivíduo é mais ou menos parecido. Porque se ela não resolver, se o processo terapêutico não te favorecer a percepção clara do que está sendo vivido e de como você pode resolver isso, as chances de você reproduzir num futuro relacionamento são relativamente grandes. Com Quantas certeza. histórias de repetição a gente não vê? Com certeza. Né? A gente ouve direto a pessoa dizer assim, ai, mas é incrível, parece que eu tenho o dedo podre, eu encontro sempre a mesma coisa, vivendo a mesma coisa. Peraí, mude-se, que o seu dedo, você vai descobrir que não é podre. Porque a sua escolha vai ser outra. Perfeito. A lei de afinidade é, assim, impecável. A gente se aproxima daqueles que têm um comportamento, uma conduta e um contexto favoráveis para a gente aprender aquilo que a gente precisa aprender. Então, se você está com alguém, ainda não aprendeu a se defender, a se colocar, a perceber o valor que você tem, você pode se desvincular desse relacionamento. O próximo, se a lição não foi aprendida, vai trazer as mesmas experiências. E uma coisa importante que eu acho extremamente válida é aquela história. Você está tão preocupada em saber na próxima vida se você vai vir com ele ou não. Então, vou te contar um segredo. A próxima vida somente compete quando você estiver num outro corpo, numa outra repaginação. Começa por aí. Sim. Tá? Segundo, se você está vivendo com ele essa situação agora, você tem todo o direito de falar, não foi isso que escolhi para a minha vida. Porque eu tenho certeza que você não escolheu aquela pessoa para se casar porque achou que aquela pessoa ia fazer você sofrer a vida inteira e o que você buscava era sofrimento. Não. Se Deus é perfeito, se Ele é correto, amoroso, Ele jamais colocou um filho seu aqui na terra para dizer assim, olha, você nasceu somente para sofrer e você nasceu somente para servir a outra pessoa e ser ali passiva e ser ali utilizada como um capacho. Você nasceu para servi-lo. Não. Ele coloca a gente aqui e diz assim, olha, você nasceu para ser feliz,
Você nasceu para suas realizações, para se auto-entender, compreender, para seguir em frente como uma vencedora. Então, ele proporciona a todos nós a mesma oportunidade. Então, você está na contramão. Porque falar que se você não ficar sofrendo com ele a vida inteira, você vai ter que nascer com ele outra vez, esse Deus é injusto. Não dá. Não é esse Deus o meu pai. O meu pai é amoroso. Perfeito. E ele fala, muda, minha filha, vai lá e mostra para que você veio. E eu mostro toda vez, olha só, não vim para sofrer, é isso. Maravilhoso. Então, Nelson, depois desse esclarecimento aqui com a Kate, em uma palavra, uma emoção. A questão da agressão. A gente vai ter que trabalhar, Kate, essa questão da agressão que você vem sofrendo, que é psicoemocional, é eventualmente quase física. Enquanto você não trabalhar como é que você processa essa emoção, de que forma você vai se desvincular desses vínculos afetivos, desses vínculos de dependência que você tem com ele, é muito difícil de você reverter esse quadro. Mas trabalhando esse aspecto, é bastante provável que você se sinta fortalecida, seja para mudar o quadro do teu casamento, seja até para desfazê-lo sem maiores consequências traumáticas para você e para toda a família. É isso aí. Kate, você está com a faca e o queijo na mão. Você vai aprender a usar com certeza. Nelson, obrigada pela sua presença, de estar aqui conosco, com os nossos telespectadores e de trazer esse alento ao coraçãozinho da Kate. Eu agradeço. Sempre que você chamar, eu venho, porque eu adoro estar aqui com você. Obrigada, obrigada, com todo carinho. Então, depois desses esclarecimentos que tivemos aqui, junto com o Nelson, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a lhe dizer. Ela diz assim: permanecendo nesse círculo vicioso, como alvo do agressor, conservando-se no silêncio e buscando convencer-se, dia após dia, de que ele é assim mesmo, que ele xinga somente porque fica nervoso. E isso, afinal, é natural. Que agride com gritos e acusações, porque, na verdade, ele só se descontrola. Isso também é natural. Nada demais. Às vezes, ele tem atitude de desprezo. Mas não é desprezo. É só o jeito dele que é assim mesmo. Os apelidos pejorativos que ele lhe coloca, é só uma brincadeirinha, mais nada. É uma distração dele. Então ela continua. Quando a vítima de agressão psicoemocional chega ao nível profundo de depauperamento, que a lassidão já toma conta da criatura, ela poderá proceder de duas formas, dependendo a sua letargia ou a sua lucidez. Entrega-se à depressão e, quando possivelmente, poderá haver uma quebra de resistência física e, em realidade, algum órgão que estiver em maior estado de fragilidade genética ou adquirida, a doença se estabelece. Então, doutora Anísia deixa claro que não é normal alguém direcionar palavras de desprezos, de humilhações, de agressividade, falar com a gente com gritos e berros, com xingamentos. Isso não é natural. Isso é um desequilíbrio, é uma psicopatologia.
há necessidade sim de mudar essa situação. Porque quando nós chegamos a um ponto de dizer, é assim mesmo, nós somente estamos dando uma desculpa para que nós não tenhamos que tomar uma atitude. Então, é isso. O momento é de alto amor, atitude e, com certeza, transformação. E assim, deixamos aqui para você um beijinho cor-de-rosa, convidando você a nos enviar a sua história para o número 21 967 57 3999 e quem sabe na próxima semana é a sua história que estaremos aqui reconstruindo. Beijinho cor-de-rosa.